Há 2 anos, o Elder Kimber Clark, nosso comissionário, nos ensinou a respeito do relato em 3º Nef, que fala sobre os anjos e as crianças que estavam rodeadas por fogo. Ele nos ensinou que, como educadores religiosos, também devemos ficar rodeados por esse fogo sagrado. Como você sabe, é outro relato no livro de Mórmon de pessoas cercadas por chamas celestiais. Lehi e Nefi haviam sido jogados na prisão, e o relato diz: como se estivessem no meio de um fogo ardente, e eis que o Santo Espírito de Deus desceu do céu, e encheram-se como que de fogo. O relato também diz: e encheram-se daquela alegria que é inexplicável e gloriosa. Minha mensagem hoje é esta: como educadores religiosos, não devemos apenas ficar rodeados por fogo, devemos também ficar repletos de alegria. Os alunos devem aprender em nossa sala de aula sobre o plano de felicidade, mas eles também precisam ver em nós a prova de que o plano funciona, de que viver o Evangelho traz alegria. No sonho da árvore da vida, Leia acenou para que a sua filha viesse partilhar de um fruto que era desejável para fazer uma pessoa feliz. Seu convite tinha poder e autenticidade, porque ele falou por experiência própria. Ele mesmo tinha comido e sentido aquela alegria. O presidente Gordon B. Hinckley disse: é muito importante ser feliz nesta obra. Temos muitas pessoas infelizes na igreja porque acham que elas não compreendem que esse é o Evangelho de felicidade. Podemos ter a felicidade que o presidente Hinckley mencionou ao recebermos o Espírito em nossa vida. E então, como a Escritura diz, viver segundo o padrão da felicidade. Quero oferecer para a sua consideração alguns princípios que me ajudaram, como educador religioso, a viver segundo o padrão da felicidade. Eles não são profundos, nem são ideias novas, e os menciono na esperança de ajudar alguém a viver ou ensinar com mais alegria. Falo não apenas aos educadores religiosos profissionais, mas também aos que são chamados temporariamente para ensinar nos seminários e institutos. Há muitos anos, encontrei uma citação do presidente Spencer W. Kimball que me fez refletir. Ele disse: vamos apegar a felicidade hoje, pois, lembre-se disso, se vocês não são felizes hoje, talvez nunca o sejam. Isso não pode estar certo, eu pensei, e o arrependimento? Se não me sinto feliz hoje, não posso fazer algo para mudar a situação? Pensei mais um pouco sobre o assunto e acredito que a intenção da mensagem do presidente Kimball era esta. Se você não está feliz e acredita que seria feliz se suas circunstâncias apenas fossem diferentes, talvez você nunca seja feliz, porque a felicidade não depende de suas circunstâncias. Um autor expressou isso da seguinte maneira: geralmente acreditamos que se estivéssemos em outro lugar, de férias, com outro companheiro, com uma carreira diferente, uma casa diferente, ou uma situação diferente, de alguma forma seríamos mais felizes e mais contentes. Não seríamos. A verdade é que se você tem hábitos mentais destrutivos, ou se fica desejando constantemente que as coisas fossem diferentes, essas tendências idênticas o perseguirão onde quer que você vá. Laman e Lemuel acreditavam que a sua felicidade estava ligada às circunstâncias, especialmente às circunstâncias que os mantinham confortáveis. Falando de sua jornada no deserto, eles disseram: nossas esposas tiveram filhos no deserto e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Eis que temos padecido durante todos esses anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído nossos bens e a terra de nossa herança, sim, e poderíamos ter sido felizes. Aprendi que minha felicidade não depende de onde vivo, da designação que tenho, com quem trabalho, dos alunos que tenho, ou das oportunidades que não vieram. Não estou sugerindo que ter uma boa atitude fará com que seus desafios desapareçam e que sua vida será repleta da luz do sol. Nossas circunstâncias podem, às vezes, ser terríveis e quase insuportáveis. Mas presto o meu testemunho que, mesmo em tais circunstâncias, pode haver um espírito e uma perspectiva enviados do céu que tornam a vida alegre. Um versículo no livro de Mórmon diz: este é o relato de Amon e seus irmãos, de suas viagens na terra de Nefi, seus sofrimentos na terra, suas dores e suas aflições, e sua incomensurável alegria. A tristeza e a alegria não são anuladas uma pela outra. Como professor chamado, talvez você tenha o desejo de ter um chamado diferente. Como professor por profissão,
Talvez você tenha o desejo de receber uma designação diferente. Não há problema em desejar, mas lembre-se, sua felicidade não depende do que seu desejo se torne real. A felicidade não é o destino final. Ela pode ser encontrada durante a viagem. Se você vive pensando que já chegou ao destino final, talvez nunca seja feliz. Como alguém encontra a felicidade independente de suas circunstâncias? Não sei todas as respostas, mas compartilho uma importante. A gratidão está muito relacionada com viver segundo o padrão da felicidade. O presidente Uchtdorf disse: estou sugerindo que, em vez de sermos gratos por coisas, devemos concentrar-nos em ser gratos em nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Esse tipo de gratidão transcende tudo o que esteja acontecendo ao nosso redor. Floresce lindamente tanto na gelada paisagem do inverno, quanto no agradável calor do verão. Ser gratos em nossas circunstâncias é um ato de fé em Deus. A verdadeira gratidão é uma expressão de esperança e testemunho. Gostaria de citar outro princípio que tem me ajudado a viver e a ensinar com mais alegria. Há alguns anos em minha carreira, tomei a decisão de deixar os seminários e institutos. Cheguei a essa decisão porque achava que eu não era tão bom quanto os professores que via ao meu redor. Via professores que eram envolventes, eruditos, engraçados e confiantes, e via pouco daquilo em mim. No final, não deixei os seminários e institutos, mas continuei minha luta interna para saber se, com minha personalidade, eu poderia ensinar e ajudar os jovens efetivamente. Falando sobre nossa personalidade singular, a irmã Patricia Holland, esposa do Elder Jeffrey R. Holland, disse: nosso Pai Celestial precisa de nós como somos, à medida que crescemos e nos transformamos. Ele intencionalmente nos fez diferentes uns dos outros para que, mesmo com nossas imperfeições, possamos cumprir seus propósitos. Minha maior tristeza ocorre quando sinto que tenho que me encaixar no que as outras pessoas estão fazendo ou fazer o que acho que esperam de mim. Me sinto muito feliz, mais feliz quando fico à vontade, sendo eu mesma, e procuro fazer o que o Pai Celestial e esperamos que eu faça. Por muitos anos, tentei comparar a calma e reflexiva Pat Holland com o firme, animado, falante e cheio de energia Jeff Holland e outros com qualidades semelhantes. Aprendi por meio de vários exaustivos fracassos que não há alegria em ser cheio de energia se você não é uma pessoa cheia de energia. É uma contradição de termos. Desisti de me achar uma pessoa imperfeita. Essa desistência me libertou para ser feliz com o meu jeito de ser e com a minha personalidade. Em algum lugar, de alguma forma, o Senhor me fez entender que a minha personalidade fora criada para adequar-se à missão e aos talentos que Ele me deu. Quando procuro imitar o meu próximo, sinto-me imperfeita, fatigada e nadando para sempre contra a correnteza. Quando frustramos o plano de Deus para nós, privamos o mundo e o reino de Deus de nossas contribuições singulares. A respeito de ser você mesmo, gostaria de oferecer duas advertências. Primeiro, não estou sugerindo que tenhamos uma atitude que diz, esse é o meu jeito. O presidente Russell Nelson disse, o Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mudanças. Devo buscar ansiosamente o conselho dos meus líderes sobre o que eu preciso mudar a fim de ajustar melhor minha personalidade e meus esforços e assim alcançar nosso objetivo. E mais importante, tenho um mandamento dado pelo próprio Cristo que devo me tornar semelhante a Ele. Mas eu não tenho de ser igual aos outros professores. Minha personalidade, realçada pelos dons do Espírito, pode fazer uma contribuição única para o trabalho dos seminários e institutos. A segunda advertência. Quando fui à sede da igreja pela primeira vez para receber uma nova designação, nosso administrador na época, Elder Paul Johnson, me convidou para ir até o escritório para me dar algumas instruções e conselhos. Entre outras coisas, ele disse, não se defina. Entendi que isso queria dizer que se alguma vez eu dissesse ao Senhor como Ele poderia me usar para realizar a sua obra, eu poderia limitar minhas oportunidades de crescimento e de serviço. Infelizmente, fiz exatamente o que Ele me advertiu a não fazer. Procurei fazer o melhor na designação administrativa que Ele me deu, mas continuava pensando, não sou administrador, sou professor.
Eu deveria estar na sala de aula e não ficar sentado em reuniões. Foi um processo longo e doloroso até aprender que meu desejo declarado de ensinar era somente um disfarce para encobrir um desejo de satisfazer minhas necessidades pessoais. Passar tempo com os alunos e com as escrituras é muito recompensador. Passar o dia em reuniões debatendo normas, nem tanto. Mas esse não é o caso. Faço este trabalho para recompensa e realização pessoal ou faço com os olhos fitos na glória e nos propósitos de Deus? Espero que sejam mais sábios do que eu fui e não definam a si mesmos e como devem servir. Há uma felicidade especial em submeter-se à vontade do Pai, como o Salvador ensinou e demonstrou repetidas vezes. Essa questão de submeter-se leva a outra questão que pode nos ajudar a viver segundo o padrão de felicidade como educadores religiosos. Tenho certeza de que a maioria de nós realmente deseja submeter-se à vontade de nosso Pai Celestial. Torna-se mais desafiador quando, aqui na Terra, temos de submeter aos mortais que o Senhor usa para dirigir seu trabalho, seja na aula, na estaca ou no seminário de institutos. Coloquei em minha profissão muitos professores capacitados que se ofenderam com ações de um líder ou com uma norma com a qual não concordavam. Se as injustiças eram reais ou interpretadas, esses professores guardaram e nutriram sua mágoa, ao custo de sua própria felicidade. Essa mágoa muitas vezes se transformou em amargura, que levou a contendas com outras pessoas, principalmente com as pessoas que o supervisionavam. Elder Maxwell escreveu certa vez: a vida na igreja, eu gostaria de acrescentar a vida nos cemitérios e institutos, significa conviver com uma diversidade de líderes, sendo que nem todos são sempre sábios, maduros e habilidosos. Na verdade, alguns de nós somos muito desajeitados. Um pouco de polimento que vivenciamos é, na realidade, resultado de conflitos com outras pessoas. Como a paciência e o amor condescendente são vitais em tais circunstâncias. Não consigo enfatizar o suficiente como a paciência e o amor condescendente são importantes para o educador religioso. Essas coisas são essenciais para encontrarmos felicidade e ensinarmos com o Espírito. O presidente Boyd K. Packer disse: um homem que diz que apoiará o presidente da igreja ou as autoridades gerais, mas não apoia seu bispo, está enganando a si mesmo. O homem que não apoia o bispo de sua ala e o presidente de sua estaca não apoiará o presidente da igreja. Não tenho tempo suficiente para entrar em detalhes, mas há um princípio nessa declaração que creio que se aplica aos educadores religiosos e a seu relacionamento com aqueles que foram designados para liderá-los. Se algum de vocês guarda rancor em relação à administração, a um líder em particular, a uma norma, ou por não ser notado, ou por ser observado demais, rogo-lhe que esqueça essas coisas para o seu próprio bem. A felicidade vai sempre ficar longe da pessoa que não perdoa, que espalha seu descontentamento com outras pessoas, ou que promove a discórdia. Agora, minha última sugestão. Poucas horas antes da morte do Salvador, ele lavou os pés dos apóstolos e disse: pois se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Grande parte da felicidade que podemos sentir na vida virá quando nos esquecermos de nós mesmos e concentrarmos nossos pensamentos e nosso serviço nas outras pessoas. Para o educador religioso, a grande felicidade a ser encontrada ao centralizarmos nossos pensamentos, desejos e forças para abençoar nossos alunos. Falando aos educadores religiosos, o presidente Kimball certa vez disse que o crescimento e o desenvolvimento de nossos jovens devem ser nossa grande e magnífica obsessão. Se nosso foco se desviar dos alunos e começar a centrar-se em nossas próprias necessidades, conforto, realização ou reconhecimento, haverá uma perda significativa do nosso poder de ensinar eficazmente, sem mencionar a perda de grande parte de nossa própria felicidade. Harry Emerson Fosdick, um pastor protestante do século passado, escreveu: alguns cristãos levam sua religião nas costas, como um pacote de crenças e práticas que penosamente são forçados a carregar. Quando se torna pesado, sentem-se tentados a abandoná-los, mas como isso implicaria romper com velhas tradições,
acabam por desistir da ideia. Contudo, os verdadeiros cristãos não carregam sua religião, mas são carregados por ela. Ela não é um fardo, e sim asas, que lhes permitem voar, alçar voo e superar dificuldades. Ela torna o universo agradável, a vida significativa, a esperança real e o sacrifício compensador. Liberta-os do medo, da futilidade, do desânimo e do pecado, mas são os grandes males que escravizam a alma humana. Podemos reconhecer um cristão por sua alegria. É minha oração e esperança que cada um de vocês, que o Evangelho seja, de fato, asas e não fardo. Que vocês sejam rodeados por fogo e que sejam repletos de alegria. Que sua própria felicidade convide outras pessoas a buscar e a seguir a fonte de sua felicidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Presto testemunho de que Ele foi a pessoa mais feliz que já andou na Terra. E Ele nos convida a segui-lo e a viver segundo o padrão da felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.